Neste canal já produzimos uma porção de vídeos sobre buracos negros. Afinal, eles são essas criaturas misteriosas e assustadoras que vagam pelo cosmos. Engolem matéria, engolem luz, nada consegue escapar do seu alcance. Mas apesar de tudo isso, o modelo teórico dos buracos negros ainda tem vários problemas que a ciência atual simplesmente não consegue resolver. Foi por causa dessas dificuldades que no começo dos anos 2000 surgiu uma ideia alternativa chamada de Gravastar. Olá pessoal, tudo bem por aí? Mas afinal, o que exatamente é um Gravastar? E o que é que um famoso cientista britânico do século XVIII tem a ver com essa história? E por que será que muitos especialistas acham o Gravastar ainda mais enigmático do que um buraco negro? Se você curte esse tipo de tema, aproveita para se inscrever no canal e não perder nada do que vem por aí. Pessoal, esse é o nosso canal Pipa e aqui é o Deluca falando com você. E pode ter certeza, depois de assistir a esse vídeo, tudo vai ficar mais claro. Então, bora começar o nosso vídeo. Os problemas dos buracos negros. No mundo da ciência, de tempos em tempos, teorias que foram esquecidas ou até desacreditadas acabam ganhando uma nova vida. Mas isso nem sempre acontece da mesma forma como eram conhecidas antigamente. Um bom exemplo disso é o caso de Lamarck, um cientista que viveu antes de Darwin e que já tinha proposto sua própria teoria da evolução. Essa teoria ficou conhecida como a lei do uso e desuso. Segundo ela, partes do corpo e órgãos que os seres vivos utilizam com frequência se desenvolveriam melhor e seriam transmitidos aos descendentes. Darwin acabou provando que essa ideia estava errada e que as características adquiridas ao longo da vida não eram passadas para os filhos. No entanto, mais tarde descobriu-se que bactérias trocam genes entre si e conseguem alterar tanto suas próprias características quanto as de suas futuras gerações. E pesquisas mais recentes em epigenética também mostraram que certas características adquiridas podem sim ser herdadas por organismos multicelulares. Ou seja, em parte Lamarck estava certo. E uma história parecida acontece quando falamos dos buracos negros. A primeira teoria sobre buracos negros foi apresentada em 1784 pelo cientista britânico John Michell, ou seja, mais de um século antes de os astrônomos realmente observarem um. Michell acreditava que poderia existir no universo objetos tão massivos e com uma gravidade tão intensa que nem mesmo a luz seria capaz de escapar deles. Com o tempo, descobriu-se que ele estava completamente certo em relação à gravidade e ao comportamento da luz. Mas em outras partes da teoria, ele se enganou. Michell imaginava corpos enormes e pesados, como planetas ou estrelas supermassivas, mas a realidade dos buracos negros é bem diferente dessa imagem. O buraco negro não é feito de matéria, como os corpos celestes que estamos acostumados a imaginar, mas sim de uma região no espaço-tempo onde a gravidade é absolutamente extrema. Essa região não tem superfície nem formato definidos. Nela existe apenas uma singularidade, um ponto onde uma massa colossal está comprimida em um volume quase inexistente. Ao redor da singularidade forma-se aquilo que chamamos de horizonte de eventos. Para nós, ele se parece com uma esfera escura, mas na verdade não é uma esfera, é apenas um limite invisível. A partir desse limite, a velocidade necessária para escapar da gravidade da singularidade ultrapassa a velocidade da luz. As principais teorias e equações que descrevem os buracos negros foram desenvolvidas ainda na primeira metade do século XX. E como não surgiu nada melhor até agora, continuamos utilizando essas mesmas fórmulas. Só que naquela época, a física quântica ainda estava engatinhando. Por isso, muitos dos problemas enfrentados pelos cientistas atualmente ainda nem tinham surgido lá na década de 1960. A gente falou com mais detalhes sobre essa questão em um outro vídeo aqui do canal, então vamos só fazer um pequeno resumo. Um dos dilemas mais importantes é o chamado paradoxo da informação do buraco negro. Segundo a física quântica, a informação nunca se perde, ela só muda de forma. Mas os buracos negros desafiam diretamente essa ideia. Quando um objeto cai em um buraco negro, ele é engolido, e o buraco negro ganha um pouco mais de massa.
Com o tempo, porém, o buraco negro começa a emagrecer, liberando energia na forma da chamada radiação de Hawking. Só que essa radiação não carrega nenhuma informação sobre o objeto que foi engolido no passado. E no fim das contas, o buraco negro volta ao seu estado original, como se nada tivesse acontecido. Em outras palavras, a informação simplesmente desaparece. Como você já deve ter percebido, isso entra em choque direto com as leis da física quântica. Além disso, ainda restam muitas dúvidas sobre a natureza da singularidade, sobre o processo teórico que faz a matéria colapsar ali dentro e sobre vários outros fenômenos que envolvem os buracos negros. Ou seja, mesmo sabendo que os buracos negros realmente existem, continuamos praticamente no escuro sobre o que eles realmente são. Podemos dizer que chegamos a um beco sem saída. E isso já era claro há pelo menos 25 anos. Em 2001, os cientistas Emil Motola e Pael Mazur propuseram uma hipótese ousada e radical. A ideia deles era eliminar por completo os conceitos problemáticos de singularidade e horizonte de eventos. O modelo criado por eles recebeu o nome de Gravastar, ou estrela de vácuo gravitacional. Você se lembra do que dissemos agora há pouco? Que certas teorias esquecidas podem voltar à vida quando surgem novas descobertas? Pois é, de certo modo, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Assim como John Michael falava sobre objetos supermassivos no espaço, o conceito de Gravastar também sugere a existência de corpos celestes que não possuem as características clássicas de um buraco negro. Dissecando o Gravastar. De acordo com o conceito tradicional dos buracos negros, eles se formam quando o núcleo de uma estrela explode numa supernova e colapsa sobre si mesmo. Se a massa desse resto for grande demais, ele entra em colapso gravitacional, encolhendo até se tornar um ponto com um volume quase nulo. Esse ponto é chamada singularidade, o coração de um buraco negro. Ao redor dela, forma-se o horizonte de eventos. Já a teoria do Gravastar propõe uma visão um pouco diferente para esse processo. Ela se inspira em algo que todo mundo já aprendeu na escola: as transições de fase. O exemplo mais simples de transição de fase é quando a água vira gelo ou vapor. Cada um desses estados representa uma fase com propriedades diferentes. Na visão de Mazur e Motola, algo parecido acontece quando o núcleo de uma estrela extremamente massiva entra em colapso. Essa transição de fase gera um novo estado condensado, uma região de falso vácuo que possui pressão negativa. Esse vácuo interno se torna o centro do Gravastar, uma espécie de santuário dentro da estrela. Do ponto de vista teórico, o Gravastar se comporta como a energia escura, expandindo o espaço ao seu redor de forma acelerada. Como essa expansão poderia rasgar o próprio Gravastar, ele é mantido sob controle por uma casca externa extremamente densa. Toda a massa do Gravastar está concentrada justamente nessa casca. A gravidade dessa camada é tão intensa que ela provoca um desvio gravitacional extremo na luz que reflete ou escapa dali. Esse desvio estica tanto o comprimento da onda da luz que ela se torna invisível para qualquer observador externo, fazendo com que o Gravastar se pareça com um buraco negro. Em outras palavras, do lado de fora, o Gravastar tem a mesma aparência de um buraco negro. Além disso, os fenômenos que ocorrem na superfície dessa casca podem ser descritos com as mesmas equações. Como já explicamos, o Gravastar não possui horizonte de eventos. Por isso, ao menos em teoria, a informação que entra nesse tipo de astro pode ser recuperada. Mas e quanto à singularidade? Nesse caso, a pressão negativa do falso vácuo impede que a matéria colapse até virar uma singularidade. Então quer dizer que todos os problemas estão resolvidos? Se é assim, por que será que o conceito de Gravastar ainda não conquistou o apoio da maioria da comunidade científica? Onde estão escondidos os Gravastars? Do ponto de vista puramente teórico, os Gravastars poderiam existir tanto no lugar dos buracos negros quanto ao lado deles, como objetos distintos. O problema é que visualmente eles são idênticos, o que torna quase impossível distinguir um do outro. Mesmo assim, isso não quer dizer que não se possa tentar. Por exemplo, podemos investigar as ondas gravitacionais que são geradas quando os dois buracos negros, ou Gravastars, colidem e se fundem. Como esses objetos têm naturezas diferentes, é de se esperar que as ondas gravitacionais produzidas por cada tipo de fusão também se comportem de forma diferente. O problema é que esse tipo de evento é extremamente raro
e talvez nunca cheguemos a testemunhá-lo diretamente. Outro ponto que pode diferenciar os dois modelos é a forma como ocorre a acreção da matéria. Todo astro do universo está constantemente recebendo uma chuva contínua de partículas. No caso dos buracos negros, que são objetos supercompactos, essa matéria forma ao redor deles um disco de acreção, composto por partículas aquecidas que emitem luz intensa. Parte desse material é constantemente sugada para dentro do horizonte de eventos. Já no caso dos gravastars, que não têm horizonte de eventos, as partículas desse disco podem, em vez de se perderem para sempre, colidir com a superfície, serem refletidas e voltar para o espaço. Infelizmente, para observar esse tipo de fenômeno, ainda precisaríamos de instrumentos com precisão muito maior. Os cientistas que adotam uma postura mais cética argumentam que, mesmo que a ideia do gravastar solucione certos dilemas enfrentados hoje, ela também cria uma nova série de problemas. Por exemplo, até hoje, nunca foi comprovada a existência de regiões no espaço com pressão negativa, nem como falso vácuo, nem como matéria exótica. Além disso, os cálculos indicam que a estrutura de um gravastar seria extremamente instável. Em outras palavras, mesmo que um objeto desses chegasse a se formar, ele provavelmente se destruiria em pouco tempo ou acabaria colapsando e virando um buraco negro de verdade. Seja como for, a existência dos gravastars ainda é uma questão em aberto para a ciência. Por isso, nesse momento, não dá para dizer com certeza qual dos lados está certo nessa discussão. Mas convenhamos, é uma teoria fascinante, né? E se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like e compartilhe suas ideias aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê na próxima, aqui no canal Pipa. Até lá!